Pessoal, então hoje estou voltando com o segundo dia da nossa Semana da Jurimetria, falando sobre como é que a gente pode aplicar a jurimetria na advocacia. Ontem falei sobre o conceito e sobre o surgimento da jurimetria. Vocês podem voltar lá para ver se você não viu. E hoje eu vou apresentar para vocês os 3 prismas da jurimetria, que é a advocacia, o judiciário e o legislativo. A advocacia eu vou deixar para aprofundar um pouquinho mais amanhã, já que a nossa semana ela é voltada para a aplicação da jurimetria na advocacia. Então hoje eu vou pincelar um pouco, não vou aprofundar tanto para não ficar um vídeo muito longo, nos prismas da jurimetria, tanto no âmbito do judiciário quanto no âmbito do legislativo. No âmbito do judiciário, a gente consegue aplicar a jurimetria quando o CNJ ou o Tribunal de Justiça necessita entender qual o comportamento do judiciário daquele estado ou de todo o país, no caso do CNJ, sobre determinada demanda. Por exemplo, aqui na Paraíba, a gente tem havido muitas discussões há muito tempo sobre o valor das custas judiciais, das custas processuais. O que são essas custas, para quem não sabe? As custas são as taxas judiciárias que o seu cliente, que uma das partes ou ambas as partes precisam pagar ao judiciário para conseguir prosseguir com a demanda. Essas taxas elas são utilizadas para manutenção da própria máquina judiciária, que é o pagamento dos servidores, o pagamento de todos os funcionários, o pagamento dos recursos necessários para manter o prédio funcionando, computadores, material de escritório e o pagamento dos magistrados. Então, quando você tem o Instituto da Justiça Gratuita, que é um instituto concedido quando analisada a hipossuficiência financeira da parte, o judiciário está abrindo mão dessa taxa. Então, o que acontecia aqui na Paraíba? Acabava que a Justiça Gratuita estava sendo concedida de forma indiscriminada, na sua grande maioria dos casos, e aí o judiciário ele não estava conseguindo fazer a arrecadação de fundos, porque o judiciário de um estado ele depende não só disso, mas de repasse do governo estadual para a manutenção dessa máquina. Então aqui na Paraíba, por exemplo, se você tem exemplo de outros, se você é de outro estado e aconteceu caso semelhante, deixa aqui pra gente debater sobre o assunto. Aqui na Paraíba, o judiciário, o Tribunal de Justiça teve que baixar uma portaria, publicar uma portaria obrigando que a parte que for, o autor ou a autora que for entrar com o processo anexe na petição, junto à petição, a guia de custos, de recolhimento de custos judiciais. Porque aí principalmente se você pede a justiça gratuita, o benefício, para o juiz, o magistrado, ele conseguir averiguar o que está sendo pedido na petição e quanto vai ser de custas judiciárias, porque essas custas elas podem ser pagas, elas não necessariamente podem ser pagas no início do processo, elas podem ser pagas ao final, a depender de como for o caso, depender de como foi pedido na petição inicial. Tá? Então o judiciário, o Tribunal de Justiça, ele pode averiguar o que está acontecendo com o cenário da justiça gratuita no estado. O judiciário ele também pode aplicar a jurimetria quando ele percebe algum indício de comportamento, parcial do magistrado. Então ele pode identificar, quando ele aplica a jurimetria, porque em casos semelhantes para determinado escritório, né, que a gente vê casos por aí afora, de venda de sentença, de crime sendo praticado contra a ordem judiciária. Então o Tribunal de Justiça ele pode fazer essa análise e verificar se para determinado caso aquele magistrado ele sempre julga de uma forma e ele vai julgar de forma favorável quando o caso é patrocinado por determinado escritório ou por determinado cliente. Então aí você verifica a parcialidade do juiz e ele consegue fazer essa análise.
ele também consegue fazer uma análise para verificar, e aí isso é também bem interessante, quanto no âmbito do CNJ, no âmbito do STJ e do STF, se a uniformização da jurisprudência prevista no artigo 926 do Código de Processo Civil está sendo aplicada. Por quê? Essa obrigatoriedade veio para atender uma insegurança jurídica que existe ainda no Brasil, tá? E quando você uniformiza a decisão em todo o país, o estado do Paraná julga de uma forma, o estado da Paraíba julga de outra, você gera uma insegurança jurídica. E é por isso que a gente vê tantos casos, tantos processos, muitas vezes sem necessidade de chegar ao STJ ou ao STF. Então, assim, o TJ, o STF, o TRF, ele pode verificar se a jurisprudência do seu tribunal ou a jurisprudência nacional ela está sendo obedecida, está sendo uniformizada. Esse é o prisma do judiciário. Prisma legislativo. Nós temos no nosso histórico do processo legislativo vários exemplos, diversos exemplos de casos de legislações que foram criadas a partir da demanda do judiciário. Porque quem está mais próximo da realidade da sociedade, dos conflitos que existem entre a sociedade, é o próprio Poder Judiciário. Então, não tem como o legislativo, ele do nada, ali a equipe lá acordar e dizer, não, vou criar uma lei para proibir isso ou para regulamentar aquilo. Não é assim, ele tem que ver o comportamento da sociedade. E quem está mais próximo é o próprio judiciário. E dois casos muito emblemáticos nós temos aqui recentes no nosso judiciário, no nosso legislativo brasileiro, que é o caso da Lei Maria da Penha e o caso do processo de adoção. No caso da Lei Maria da Penha, foi observado logo na promulgação da legislação, era permitida que a pessoa que fosse agredida voltasse até a delegacia e retirasse a denúncia. E foi observado que na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, existem diversos estudos muito bons com relação a isso. Vocês podem pesquisar se for a área de vocês, se vocês tiverem interesse no tema, que havia muitas denúncias que eram retiradas. E o principal motivo era de ameaça desses companheiros, dessas pessoas, dos agressores. Ameaçava a pessoa que tinha ido lá denunciar e essa pessoa, com medo de represálias, retirava a denúncia. E o que foi que aconteceu? A legislação modificou. Agora a pessoa que fez a denúncia, uma vez feita a denúncia, você não pode ir lá retirar, não é permitida mais a retirada, porque isso está garantindo a eficácia da legislação e principalmente garantindo a integridade física e psicológica da pessoa que está sendo a vítima, que está sendo agredida. Então, a Lei Maria da Penha tinha vindo para defender as pessoas que sofrem violência doméstica, mas ela não estava sendo eficaz, porque existia esse problema legislativo. Então, foi resolvido dessa forma. No processo de adoção, foi observado que havia a Associação Brasileira de Jurimetria, eu acho que por volta de 2015, eu vou deixar aqui na legenda a data exata, fez um estudo sobre o processo de adoção no Brasil e observou que havia um problema no processo, porque existiam cerca de 30 mil casais, 30 mil pessoas querendo adotar e cerca de 5 mil crianças para serem adotadas. Então, era um número que conseguia atender a demanda, né? De forma razoável, obviamente, porque se tem muita gente querendo adotar, essa estranheza nesse a gente tem 5 mil crianças e 30 mil casais para adotar, o que está acontecendo é que essas crianças não estão sendo adotadas. E aí um dos gargalos encontrados pela pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Jurimetria era na questão da destituição do poder familiar da criança. Porque na maioria dos casos, em grande parte dos casos de adoção, de crianças que entram no processo de adoção, infelizmente são crianças que foram abandonadas.
E para retirar, para elas entrar no sistema de adoção, o poder familiar do pai biológico, da mãe biológica, precisa ser destituído pelo judiciário. E para isso acontecer, tem que se abrir um processo, e esse processo vai haver a citação desse pai ou dessa mãe, e depois vai ser destituído o poder familiar, se for o caso. Só que o que é que acontece? A gente sabe que a grande maioria das crianças nessa situação são crianças que foram realmente abandonadas, e nos pais a gente não consegue encontrar, porque muitas vezes elas não sabem nem explicar como chegar em casa, onde ela morava e etc. E aí esse problema de citação desse pai ou dessa mãe demorava muito. E acabava que a criança saía daquela linha de critérios exigidos pelos pais no momento de mapear, de montar o perfil da criança que ele deseja adotar. E um desses critérios é a questão da idade. Então, se uma criança antes da mudança legislativa tinha 3 anos de idade e os pais, determinado pai exigia que o critério fosse de até 5 anos de idade, e quando entrasse com esse processo de destituição do poder familiar, o processo seria muito demorado e acabava que essa criança saía da faixa etária exigida e deixava de ser adotada. Então houve uma mudança legislativa, melhorou bastante, mas obviamente tem muitas coisas para melhorarem, tanto na Lei Maria da Penha quanto no processo de adoção, mas a jurimetria ela foi aplicada nesses 2 casos. Então, são esses os prismas da jurimetria no âmbito do judiciário e do legislativo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.